Era um casal de irmãos, ela com cerca de 15 anos e ele com 14. Ele vivia zombando das coisas sagradas da Quaresma e do sobrenatural. Até que um dia, eles voltando do sítio, quando ela olhou para trás, viu a fera. Esse relato você verá completo aqui no Jornal do Medo. Olá, senhores. Vamos agora para mais uma história sobre a lenda mais temida do mundo, o lobisomem. Este caso aconteceu com minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14. Ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças. Minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com meus avós num sítio no interior de Piracaia, São Paulo. Meu tio nessa época falava muito palavrão e zombava de coisas sobrenaturais. Por mais que chamassem a atenção dele, ele continuava a falar. Então um dia, na época da Quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa da tia, eles ficaram conversando por muito tempo e quando foram embora já era bem tarde da noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrão. Minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam na época da Quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão um bicho magro, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa do que a de trás e andava como se estivesse apoiada nos cotovelos. Tinha um rosto parecido com o de cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para a frente, de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, o bicho parecia que fungava. Na hora, ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio, já que meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, meu tio falou brincando, é nada, é um lobisomem. Na hora que ele disse isso, o bicho levantou a cabeça e as orelhas. Começaram a se baterem mais alto uma contra a outra. Então eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, que era uma planta que tinha folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não chegassem perto da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravataís desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa de meu avô. Ao chegarem na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que abrissem. Depois que entraram, meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. Minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu. Meu avô, então, olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal da casa, pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta. Então todos ficaram quietos e depois de alguns minutos escutaram um barulhão no puleiro das galinhas, mas ninguém se atreveu a ir lá ver o que era. Minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. Além disso,
Ela conta que o pessoal mais velho da época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, e que quando branco, como o que eles viram, era um lobisomem morto. Decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomens, eles são sempre de cor escura, principalmente os pretos. Nesse caso que minha mãe conta, o lobisomem é branco, que segundo contavam a ela, lobisomens brancos eram mortos. Será mesmo depois de morto a sina do lobisomem continua? E então, gostaram do vídeo? Espero que sim. Vou deixar fixado na primeira descrição o link de um vídeo que também fez muito sucesso e que se fala também de lobisomem. Meu muito obrigado, grande abraço e até a próxima.